E vamos introduzir o tema que Deus tem para falar hoje às nossas vidas. Deus convidou-me durante a semana a falar-vos de algo que eu resisti inicialmente a falar, porque basicamente aquilo que eu pretendo com a mensagem de hoje é ofender-vos. Okay? Eu acho que ninguém veio à igreja para ser ofendido, mas eu vou ofender-vos na mesma medida em que Deus me ofendeu quando preparava esta mensagem. Mas posso desde já tranquilizar-vos que esta é uma ofensa santa. Ou seja, o que é que significa esta ofensa santa? É uma ofensa que visa o arrependimento e tornar-nos mais parecidos com Jesus. E para que isso aconteça, muitas vezes nós temos que ser ofendidos. E hoje nós vamos falar sobre como o Natal pode ser tão ofensivo. Não só para mim, não só para ti, mas para todos. Sejamos nós cristãos ou não cristãos. Mas através dessa ofensa a que somos sujeitos, podermos aproximar mais de Deus. Em tempos daquilo que é politicamente correto, e hoje fala-se muito do politicamente correto, desejar Feliz Natal em algumas zonas dos Estados Unidos da América, eu queria só ver se isto passava. Não passa. Desejar Feliz Natal já começa a ser tabu, porque muitas empresas aboliram a ideia do Feliz Natal e, em troca disso, convidam as pessoas a comprarem presentes para o feriado. Em vez de dizer Merry Christmas, as pessoas começam a desejar que as pessoas ofereçam presentes para o feriado. E eu, quando olhava para esta notícia, que era uma notícia real sobre aquilo que aconteceu já em alguns sítios dos Estados Unidos, eu pensei naquilo que acontece cá em Portugal. Começa a ser pouco habitual desejar Feliz Natal e desejar o quê? Boas festas. A ideia do Natal começa a ficar desprovida do seu significado real e começa a ser substituída por outras coisas. Já Billy Graham, há umas décadas atrás, ajuda-me aí, por favor. Billy Graham, já há umas décadas atrás, ele dizia assim: a sociedade está a esforçar-se para evitar a possibilidade de ofender alguém, só não se importa de ofender a Deus. E para milhões de cristãos em todo o mundo como nós, é triste vermos como o real significado do Natal está a ser desprovido do seu real significado. E o Natal é visto como o quê? De que forma é que hoje em dia nós vemos o Natal? Ou ouvimos falar do Natal? Tempo para? Prendas. Já compraram as prendas já agora? Bacalhau, família e nada sobre Jesus. Quem é que se lembra, eu vou fazer esta pergunta, já me sinto um bocado mal, quem é que se lembra como o Natal há 30 anos atrás? Já significa que não sou assim tão novo como era há uns anos. Como é que era o Natal há 30 anos atrás? Certamente nos lembramos. Como é que era o comércio há 30 anos atrás? Aquilo que nós vemos hoje é que o comércio é tão sufocante que tira qualquer lugar para Jesus respirar. É por isso que nós, como cristãos, podem só passar à frente, por favor, temos o dever de anunciar o verdadeiro sentido de Natal. E vamos ter dentro de 2 semanas uma oportunidade de ouro para convidar amigos, família, para poderem ser imbuídos deste espírito verdadeiro daquilo que é o Natal. Nós cristãos somos ofendidos com aquilo que está a acontecer no Natal, mas os não cristãos também podem se sentir ofendidos com aquilo que é vivido no Natal, mas de uma maneira contrária. Porque hoje em dia há muitos não cristãos que se sentem incomodados com o facto de ainda se teimarem falar de Natal e de Jesus e de mensagens de esperança da Bíblia. Pode ser ofensivo e desconfortável e até irritante para alguns pais que estão no centro comercial ouvirem os filhos dizer assim: ó papá, o que é que significa esta música que já nasceu o Deus menino? E os pais que não acreditam nada em Deus terem que explicar porque é que cantam essa música. Um dos primeiros indícios que eu particularmente gosto imenso e que une, enquanto tradição, cristãos e não cristãos é o aparecimento das luzes. E luzes na rua, luzes nas lojas, nas casas, uns com muitas luzes, outros com pormenorzinhos de luzes, luzes nas montras, luzes nas árvores, luzes em Pinheiros e, pelos vistos, Irmesinde é a cidade com a árvore de Natal maior do país, é verdade? Luzes em todo lado. E, de facto, o Natal contém muitas verdades espirituais, mas será difícil compreendê-las todas, a não ser
comecemos por esta primeira verdade, que é de que o mundo é um lugar escuro e nós nunca vamos encontrar o caminho para caminhar a menos que Jesus seja a nossa luz. Jesus é a nossa luz e Ele veio como luz. Já Isaías, em capítulo 9, versículo 1 e 2, há 600 anos atrás de Jesus nascer, 600 anos antes, ele dizia que a terra que estava aflita não continuará à obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O povo estava em trevas e essa luz veio de fora. E esta palavra trevas, o que é que quer dizer? Basicamente é o mal que existe. E o que nós sabemos é que o homem, apesar de considerar e de percepcionar à sua volta o mal, todas as suas tentativas de tentar resolver o mal têm levado a quê? Ainda há coisas piores. Todas as tentativas políticas ou de ideologias para resolver com as nossas forças o problema do homem, cada vez leva a uma situação mais trágica. E foi por causa disso que Jesus nasceu. Ele veio de fora para nos trazer a salvação que nós não conseguíamos encontrar dentro de nós. E eu gostava de destacar então sobre o Natal 4 verdades transformadoras que o Natal quer comunicar a cada um de nós nesta manhã. E a primeira verdade, que pode ser ofensiva, é de que nós precisamos de um Salvador. Só porque é que é ofensivo? Porque o Salvador não somos nós. A salvação não vem de nós. O Natal é a forma menos sentimental de ver a vida. O Natal refuta os pensadores mais otimistas que dizem: animem-se, nós conseguimos, se nos unirmos, juntos somos mais fortes e vamos fazer do mundo um lugar melhor. O Natal refuta isso. Mas o Natal também não concorda com os pessimistas que dizem que não há esperança e que no futuro vai ser sempre a mesma coisa, com muita morte e tragédia. A mensagem de Jesus de Natal é qual? A mensagem de Jesus é: as coisas estão muito más. As coisas estão mesmo destruídas. Tu não te podes salvar a ti mesmo, mas no futuro tu podes agarrar-te a mim porque vais ter esperança. Esta é a mensagem de Natal, que no meio das trevas resplandeceu a luz. E Billy Graham, o mesmo Billy Graham também disse décadas atrás que o maior acontecimento não foi o homem pisar a lua, foi Deus pisar a terra. Este foi o maior acontecimento na história da humanidade. A luz que veio de fora para dentro. Não veio de nós, mas veio de fora para dentro. O próprio Jesus disse que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Jesus é a luz. Jesus resolve o problema das trevas. Mas quando pensamos em Natal, nós podemos olhar para o Natal de duas perspectivas. Por um lado, o Natal pode ser maravilhoso. Mas por outro lado, o Natal pode ser mais ameaçador do que podemos imaginar. Vamos começar pela primeira. Porquê que o Natal é maravilhoso? Porque quando nós olhamos à nossa volta e vemos todas estas trevas, todo este desespero, todo este futuro sem esperança, nós quando olhamos para Jesus e percebemos que Ele é o presente perfeito, o presente mais incrível e transformador que nós algum dia poderíamos sonhar, e percebemos que Ele é nosso, mesmo sem o merecer, chama-se isto graça, é aí que o Natal se torna transformador e maravilhoso. Mas o Natal também pode ser ameaçador, e porquê? Porque no Natal pode ser ofensivo receber alguns presentes. Já agora, quem é que gosta de receber presentes? Quem é que já comprou presentes? Todos gostam de receber, mas não gostam de dar? Porquê é que pode ser ofensivo receber alguns presentes? Imaginem o que é no vosso Natal receberem um livro de um amigo vosso que seja um livro de dieta. O que esta oferta vos quer dizer? Talvez tivessem promoção aquele livro e ele não soubesse o que poderia dar a vocês. Imaginem que outro amigo vosso vos dá um livro e vocês desembrulham o presente e o livro diz Superando o Orgulho. Se tu disseres obrigado, tu de certa forma estás a admitir: sim, eu preciso emagrecer, eu sou insensível, egoísta e desagradável. E estes presentes são difíceis de receber porquê? Porque tu tens que admitir as tuas falhas e fraquezas.
E nunca houve um presente oferecido que nos tenha desafiado tanto a engolir o nosso orgulho de forma tão profunda como faz esta oferta de Jesus no Natal. Este presente de Natal que é Jesus significa que nós estamos tão incapazes, tão perdidos, tão destruídos, que não conseguimos nos salvar a não ser que a luz venha de fora para nos salvar e trazer esperança. Por isso a mensagem de Natal, amigos, não é nós esforçarmos para ser melhores, não é nós agora sermos mais intencionais em ajudarmos os que estão ao nosso redor, como a Débora e o Daniel estavam a dizer e bem, apenas nesta altura. Não é nos esforçarmos para tentar fazer as coisas melhores na esperança de que isso nos faça receber o favor de Deus. Para aceitar o verdadeiro presente do Natal, para sermos transformados com esta verdade libertadora do Evangelho, nós temos que reconhecer que somos pecadores e que a única coisa que merecemos é a separação eterna de Deus. É por isso que esta é uma mensagem ofensiva para o mundo, porque o mundo não reconhece que precisa de um Salvador. É uma verdade que pode ofender. Vocês já falaram com pessoas à vossa volta e falaram sobre a necessidade de terem um Salvador e o que é que elas disseram? Não preciso de Salvador. Não estou perdido. Está tudo bem na minha vida. Mas é ofensiva? É. E o Evangelho é ofensivo? É. Mas permite que, quando falas do Evangelho, as pessoas fiquem ofendidas. Até porque as pessoas passam a vida toda a ofender a Deus. Deixa que elas sejam ofendidas por um pouco. Pode ser que elas sejam salvas ao se arrependerem e ao ouvirem a verdade do Evangelho. Infelizmente o Evangelho tem sido pregado em muitos locais, procurando suavizar e não ofender as pessoas com a verdade. Mas o caminho que Jesus nos aponta é o caminho do amor. E vocês perguntam, como é que eu posso amar e ofender a pessoa ao mesmo tempo? A verdade é que a forma como tu podes melhor amar o teu amigo, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, o teu patrão, o teu familiar, é contar-lhes a verdade dura e crua do Evangelho. Que é de que tu estás perdido, é de que tu precisas te arrepender e de que tu precisas de Jesus. Infelizmente há muitas pessoas que estão a morrer espiritualmente e a ir para o inferno, e infelizmente mesmo nas igrejas, porque na altura em que precisavam de ser confrontadas foram consoladas. E o Evangelho não nos é apresentado na palavra do Senhor como algo suave. É apresentado como algo verdadeiro, genuíno, pragmático. E por isso, quando tu falas de Jesus à tua volta, não suaviza o Evangelho, mostra claramente a luz que é Jesus. Permite que a luz que é Jesus ilumine as trevas à tua volta. Mostra o pecado das pessoas e elas possam arrepender-se e ter um encontro com Deus. O segundo ponto que o Natal nos passa, e que é um desafio para nós, é que nós temos que dar uma resposta. Eu gostava de ler Mateus capítulo 2. Já temos assim um bocadinho de tempo contado, mas vamos tentar ler estes versículos só para termos um enquadramento. Eu pedia a alguém que pudesse ter uma voz forte para fazer a leitura destes 12 versículos. Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. E então, convocado todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo devia nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para que eu vá também adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre eles, sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença do rei Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
Então, neste relato nós temos dois tipos de pessoas que rejeitam Jesus. Quem são? O rei Herodes, que é o mais evidente, e quem são os outros? Quem? Os sacerdotes. É incrível olharmos para os sacerdotes e vermos como eles não fazem nada sobre Jesus. Ou melhor, eles fazem. Eles contam a verdade a Herodes sobre o local em que estava escrito que Jesus iria nascer e depois o que é que eles fazem? Voltam às suas atividades. É incrível notarmos a forma como estes sacerdotes respondem ao rumor de que o Messias tinha nascido e que o que eles fazem é basicamente apatia. Eles não estão interessados, eles não desejam adorar o Deus verdadeiro. E os sacerdotes fazem-nos lembrar aquilo que pode acontecer a cada um de nós quando vimos à igreja. Ouvirmos tantas mensagens transformadoras e depois o que é que acontece? Voltamos à nossa vida, como os sacerdotes fizeram. Eu achei interessante aquela música, há bocadinho, em Santo Tomé, é preciso mudar. Tudo vai mudar quando tu mudares. Quando tu mudares. Mas nós não nos dispomos a mudar. Ouvimos, mas ficamos iguais. Spurgeon, citando o que Jesus tinha falado no Sermão do Monte, ele dizia: se os frutos não foram mudados, a árvore não foi mudada. Se o caráter não foi transformado, o homem não foi regenerado. Como é que são os teus frutos? Como é que está o teu caráter? O que é que a tua esposa diz do teu caráter? Ou o teu marido diz do teu caráter? Arthur Pink foi um pastor do século XX. Ele também dizia que o cristão que parou de se arrepender parou de crescer. É por isso que nós cristãos temos que ser as pessoas mais humildes à face da terra. Temos que ser os mais flexíveis à face da terra, sempre prontos a reconhecer o nosso erro e sempre prontos para a mudança. E mudança de quê? Não é de casa, não é de cidade, muito menos de igreja, mas é a mudança em deixarmos a ira, a raiva, a arrogância e o orgulho de lado. A vaidade. Porque se nada muda na nossa vida desde o momento em que nós conhecemos a Jesus, há que perceber e questionar se a árvore foi mudada. Se nascemos de novo. Eu trouxe aqui hoje uma fita métrica. Ando em obras. Mas não vou fazer obras aqui. E a ideia era... Eu gostava de questionar qual é a distância maior dentro desta sala. Qual é a distância maior? Será a altura? Não deve ser. Será que a profundidade? Provavelmente será ali. Comprimento, a largura. Mas não é. Essa não é a distância maior nesta sala. A distância maior nesta sala está mais ou menos aqui deste córtex cerebral, mais ou menos aqui até ao coração. Esta é a distância maior nesta sala. E posso-vos dizer que no meu caso são 38 centímetros. E estes 38 centímetros é a distância que separa a mente do coração. Tu podes saber muitos factos sobre Deus, mas isso não alterar o teu coração. Tu podes conhecer muitos factos sobre a Bíblia, mas não conheceres o seu autor. A distância que separa o céu do inferno podem ser estes 38 centímetros. O diabo e os demónios sabem toda a palavra, mas isso não muda a sua vida. A distância que separa a bondade de Deus, a graça de Deus e a vida eterna com Deus e uma vida no inferno são 38 centímetros. E Jesus veio para encurtar esta distância. Jesus veio para não te convencer de factos, não para encher a tua mente de conhecimento bíblico, mas para transformar e quebrantar o teu coração. É por isso que nós precisamos desesperadamente ter um coração quebrantado diante de Deus, para que nos permitamos a mudança e a sermos transformados. Thomas Watson era um pastor puritano do século XVI que dizia que o conhecimento sem arrependimento é apenas uma lâmpada para iluminar o caminho para o inferno. Que isto não aconteça na nossa vida, que nós não permitamos encher a nossa mente de conhecimento e isso não mudar o nosso coração. Conhecem aquela novela Gabriela, famosa da Globo há 50 anos? Eu não é do meu tempo, mas eu ouvi que isso marcou a sociedade. Aqueles políticos paravam para ver aquela novela. Meus pais contavam que tudo parava para ver a novela. E o que é que Gabriela dizia? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela. O mais preocupante é que muitas pessoas cristãs são como a Gabriela. Não querem mudar. Mas a mensagem de Jesus é mesmo esta. Se tu quiseres ir para o inferno, basta seres tu mesmo.
Basta seres como Gabriel e não mudes. Mas se tu queres seguir a Jesus, nega-te a ti mesmo. Sabem qual é a pessoa mais difícil de se converter a Jesus? Será um toxicodependente? Será um alcoólico? A pessoa mais difícil de se converter a Jesus é aquela que até pode ser membro da igreja e pode achar que é salvo, mas nunca nasceu de novo. Porquê? Porque o seu caráter é exatamente igual. E eu pergunto isso, como é que está o teu caráter? Desde que tu conheceste Jesus até hoje, tem havido mudança? Ou está tudo exatamente igual? O segundo tipo de pessoas que não aceitam o presente de Jesus são as que ficam profundamente ameaçadas por ele. O primeiro grupo eram os sacerdotes, indiferentes, apáticos. O segundo grupo, Herodes. Herodes elabora um plano maquiavélico para tentar destruir Jesus. O quê? Este Jesus vem roubar o meu trono? Mas ao perceber que ele falhou, ele comete um assassinato em massa e pensa-se, os historiadores daquela altura pensam-se que naquele dia morreram 20 a 30 bebés em Belém, por ele não ter conseguido encontrar Jesus. O ódio de Herodes era tão grande que ele não tinha problemas em matar pessoas da família, como aconteceu. Matava pessoas da família e da corte só para garantir que ninguém tirava o poder. E de certa forma a reação do rei Herodes a Cristo é neste sentido uma fotografia de todos nós. O que é que nós temos a ver com Herodes? Nós não vemos a meios para atingir os nossos fins. Nós queremos ser como Herodes, os que temos a razão, os importantes, os que brilham, os que são honrados, os que são reconhecidos. Mas no capítulo 4 de Tiago, a palavra do Senhor diz-nos algo. De onde é que vêm as guerras e lutas no mundo entre as pessoas? Deste desejo. Diz-nos em Tiago 4, da cobiça, da inveja e dos prazeres da carne. E porquê? Porque todos querem ser o rei. Eu quero ser o rei. A minha natureza quer ser rei. A tua natureza quer ser rei. E isto é um reflexo do que acontece lá fora, mas pode facilmente ser um reflexo do que acontece até dentro da igreja. E muitos cristãos podem ter a tendência de serem como este rei Herodes, porque no lugar de se humilharem, reconhecerem o erro, reconhecerem a sua pequenez e darem o seu trono a Jesus, o que é que eles fazem? Assassinam os outros com as suas palavras. E Deus incomodou-me para falar sobre um assunto que nós temos vindo a falar, não só eu, mas sem combinar. Várias pessoas ao longo destes meses têm falado sobre um assunto. E no domingo ouvimos falar sobre a medicina do perdão. Eu creio que Deus está a querer usar os desafios atuais e as dificuldades atuais da nossa igreja para avivar a igreja. Mas isso começa com um processo de santificação, no qual Deus traz à superfície, através do Espírito Santo, todo o nosso podre, todas as nossas imperfeições e falhas, à superfície. E isto é bom que aconteça. Quando isso acontece, glória a Deus, Deus está interessado em nos mudar, em nos transformar e em fazer grandes coisas na nossa vida. Talvez seja porque tu tens algum problema com um irmão que não resolveste. Talvez seja porque tens um conflito não resolvido. Talvez porque não estendeste a medicina do perdão a alguém, ou não o cumprimentas, ou falas mal dele nas suas costas, assassinas o irmão com as palavras. Charles Spurgeon dizia, eu falei disto há umas semanas, que são tantos cristãos a atacar cristãos que o diabo fica sem nada para fazer. E quando tu falas mal da igreja, seja de algum irmão ou de algum líder, tu falas mal de Jesus, que é o dono da igreja. Pensa nisto, sempre que falas mal de alguém na igreja, tu cumpres o papel do diabo. E infelizmente há muitos crentes que ao longo dos anos nunca trouxeram ninguém para dentro, mas pelas suas palavras e testemunho têm levado muitas pessoas para fora. Por isso não faças o trabalho do diabo, mas ser parte da solução daquilo que Deus está a construir aqui. Se tens algo a dizer, procura perceber de que forma podes orar por algum irmão em dificuldades, por algum líder em dificuldades, mas procura ser parte da ação, parte da mudança e não parte do problema. O terceiro ponto do Natal é que o Natal convida-nos a lembrar-nos que o descanso final está em Jesus. Um dos aspectos que nós aprendemos se lêssemos a genealogia no capítulo anterior em Mateus, é verdade, nós aprendemos coisas lendo genealogias. E uma delas é que em Mateus capítulo 1, nós percebemos que existiram 14 gerações desde Abraão a David, outras 14 desde David até ao exílio, e outras 14 desde o exílio até Jesus. Portanto, houve 6 conjuntos
7 gerações, o que faz de Jesus o início do 7º conjunto. O que é que isto quer dizer? Na Bíblia o número 7 é de importância. Deus descansou em que dia? O 7º. E, portanto, é por isso que nós guardamos um dia de descanso. Mas o simbolismo do 7 vai mais além. O que é que acontecia na lei de Moisés de 7 em 7 anos? Os campos teriam que descansar para recuperar os seus nutrientes. E o que é que acontecia no último ano do 7º período dos 7 anos? Ou seja, o 49º. Jubileu. E nesse ano o que é que acontecia? Para além do descanso, as dívidas eram perdoadas e os escravos eram libertos. Jesus nasceu neste 7º período de 7 anos. Coincidência? Não acreditamos que seja. Jesus nasceu para ser o nosso descanso, para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. E por isso, quando eu me deleito no descanso que Jesus me traz, eu afirmo que o meu valor e a minha dignidade não têm relação com o que eu faço, mas sim com aquilo que Jesus fez na minha vida. Portanto, o convite de Jesus é: venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tu não tens que fazer mais para além do que Jesus fez. A obra de Jesus é perfeita e tu em Jesus tens o descanso perfeito. Como diz o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Não saias destes pastos verdejantes achando que tens que trabalhar mais para merecer o amor de Deus, porque tudo aquilo que Deus conquistou é o que tu precisas. Nada te faltará. Nós já temos tudo. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós temos tudo. Somos as pessoas mais felizes, realizadas e preenchidas do mundo. Tu acreditas nisto? Esta é a verdade. Esta é a verdade. Podemos acreditar, mas temos que viver. E é esse processo que não é humano, em que nós, ao clamarmos a Deus, Ele vai destruindo as fortalezas que a nossa mente tem para que nós o vivamos. E o quarto e último ponto é: não importa quem tu és, não importa de onde vieste, o que fizeste, Jesus não é um presente só para a elite. Jesus é um presente para todos. Nós vivemos numa cultura individualista que nos apresentamos aos outros pelo currículo. Os diplomas, os cursos. Mas na altura de Jesus, o currículo era a genealogia. E é curioso, porque quando nós vamos ver a genealogia de Jesus, não a vamos ler agora, a genealogia de Jesus era escandalosamente diferente das outras. Para começar, tinha 5 mulheres. E na altura as mulheres não eram bem vistas. Portanto, alguém com mulheres dentro da genealogia não seria propriamente uma pessoa muito de respeito. E para além dessas 5, 3 eram gentias, Tamar, Raabe e Ruth, o que era escandaloso, ainda para mais. Ainda para mais, Tamar enganou Judá, cometeu incesto, e Raabe era prostituta. Portanto, vem de onde é que Jesus veio. Mas qual é a mensagem para nós? Já lá vamos. Muitos podem dizer: mas tinha rei David. O rei David era um homem segundo o coração de Deus. Mas o rei David foi o mesmo homem que cometeu adultério com Batseba, e foi o mesmo homem que, no lugar de agradecer a Urias pela sua libertação, porque Urias tinha sido um dos responsáveis por ajudar David quando ele mais precisava e Saul estava atrás dele, como é que David respondeu a Urias? Matando-o. Que gratidão David teve para com Urias. Portanto, nós vemos que a genealogia de Jesus tinha pessoas que não eram propriamente respeitáveis. E o que é que nós aprendemos com isto? Que as pessoas excluídas por questões culturais e sociais e ainda éticas podem pertencer e ser incluídas na família de Jesus. O que eu e tu podemos retirar desta mensagem é que não importa a tua nacionalidade. Pode ser de São Tomé, do Brasil, de Portugal. Não vou continuar porque senão algumas nacionalidades eu não vou citar, estejam aqui representadas. Não importa o teu percurso. Não importa o teu cadastro. A mensagem é que se tu te arrependeres hoje dos teus pecados e creres no sacrifício de Jesus que foi por causa dos teus e dos meus pecados, tu entras nesta família e és unido a Jesus. O que Deus te quer dizer hoje com a mensagem de Natal é que não importa se tu és tóxico ou dependente, se
tu és alcoólico, se tu és adúltero, se tu és desobediente, ladrão, orgulhoso ou vaidoso, não importa quais são os segredos mais obscuros da tua vida e os erros mais escondidos que tu tiveste, se tu te arrependeres e te chegares a Deus, Deus não somente te vai aceitar, mas vai ter prazer em ti. E porquê que Ele vai ter prazer em ti? Porque o sangue de Jesus te vai cobrir e Ele vai te tornar semelhante a Ele. E Ele vai fazer isto porque Ele é especialista nisso e Ele é isso que tem feito ao longo da história da humanidade. Ainda que tu te consideres, ok, mas eu sou um pecador sem esperança, não há conserto para mim. A palavra do Senhor diz-nos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero te dizer que este amor é tão poderoso. O amor de Jesus mudou a minha vida. Pegou em mim, que era uma criança e um jovem tímido, inseguro, frágil, e transformou a minha vida. E eu hoje tenho 39 anos e vivo desde essa altura para Jesus, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Houve muitas vezes em que eu errei, decepcionei Deus e que não fui fiel a Deus, mas Ele continuou a ser fiel a mim. E eu quero te dizer que ainda que o teu pai ou a tua mãe te tenham abandonado, ainda que tu tenhas te sentido rejeitado ao longo da tua vida, ou tenhas ouvido a vida inteira que tu não tens valor e que és um inútil e um miserável, como ouvimos falar no testemunho de Daniel e da Débora, de muitos filhos que ouvem desde crianças que não são capazes, que são insignificantes. O que Deus quer te dizer hoje, através da mensagem de Natal, é que tu és muito valioso para Ele. Tu és muito especial. Ainda que o diabo te coloque na tua mente pensamentos de que tu és um inútil e de que tu nunca vais ser endireitado, Deus tem o poder de quebrar as cadeias que aprisionam a tua vida. Deus tem o poder de quebrar os vícios da tua vida, os vícios da pornografia, do adultério, do álcool, da vaidade, da maldicência. Ele tem o poder de destruir isso e de encher a tua vida daquilo que te enche verdadeiramente de vida, de fruto do Espírito na tua vida. Deus ama-te tanto que Ele diz que deixou as 99 ovelhas para ir atrás daquela que estava perdida. E Ele celebrou quando encontrou essa ovelha. Por isso a mensagem é que Deus te ama e Ele estaria disposto, ainda que tu fosse a única pessoa à face da terra, para te vir buscar e para te salvar. Por isso, em resumo, o que eu gostaria de deixar hoje convosco é que Jesus é o único Salvador. Não és tu que tens o poder de te salvar, só Ele. Portanto, o convite é que tu te entregues totalmente a Ele. O segundo é, aceita o presente de Jesus e não o rejeites, seja pela indiferença e apatia, seja pelo ódio, mas dá o teu trono da vida a Jesus. E o terceiro ponto é que tu podes descansar nele. Ele fez tudo por ti, não precisas de acrescentar mais nada, porque em ti, porque nele tu és totalmente suficiente. Tu és perfeitamente amado, aceite e seguro em Jesus. E por último, é que não há nenhum passado, por pior que seja, que te exclua de fazeres parte desta família. Há uma frase que diz, para terminar, que a conversão tira-te da lama. Eu espero que todos já tenham saído da lama. Mas a santificação tira a lama de ti. Mas a religiosidade apenas coloca uma roupa limpa por cima do corpo sujo de lama. Se Deus está hoje a falar contigo para que tu saias da lama, para tu seres dele e te converteres a Ele, não resistas àquilo que Deus está a falar ao teu coração hoje. Entrega-te. Não é o teu passado que te vai impedir de chegar a Jesus. Ele aceita todos como estão. Ele não aceita tudo. Ele depois vai mudar a tua vida. Mas tu não tens de ter um pré-requisito de obras para chegar junto de Deus. Portanto, se hoje Deus está a incomodar o teu coração para tu te entregares e saíres da lama, entrega-te. Amém. Não esperes pelo melhor dia ou pela melhor circunstância. Mas se tu já te converteste e saíste da lama e Deus está a mostrar ainda a lama que está agarrada ao teu corpo e tu teimas a investir roupas por cima dessa lama para que os outros e tu mesmo fiques mais com a consciência tranquila de que não és assim tão mau, clama a Deus para que Ele te possa remover essa lama que ainda está na tua vida, que o teu caráter seja mudado, que o teu egoísmo, vaidade, orgulho ou o que quer que seja removido e que permita
que este Natal tu possas celebrá-lo de uma forma genuína, ao dizer aos outros que a maior mensagem de transformação aconteceu na tua vida e que pela tua vida os outros vejam o poder transformador de Jesus, que não é somente de mudar de religião, mas que nos muda de dentro para fora. Que o Senhor nos abençoe e que nos permita sermos luz no meio das trevas, para que à nossa volta nós possamos contagiar, ainda que ofendamos os outros, com a verdadeira mensagem de Natal. Amém.